Queridos, preste atenção aqui. Nós estamos dando sequência àquilo que nós estávamos falando na semana passada, tá bom? Se eu não me engano aqui, é o capítulo 4 da apostila de vocês, que chama de Idade Média Oriental. Eu trabalhei com vocês a Idade Média Ocidental, que foi os povos bárbaros, os reinos germânicos, mais o feudalismo. Então, essa aula do Império Bizantino, mais a questão da civilização árabe, ela está associada à Idade Média Oriental. Se eu não me engano, eu parei lá na questão do Justiniano, mas eu vou fazer uma retomada com vocês aqui, para vocês compreenderem. Então, quando a gente fala Império Bizantino, é o mesmo império, né, denominado Império Romano do Oriente. Eu comentei com vocês que o Império Romano do Ocidente, a partir do século III, ele vai entrar em um processo de crise, né, associado à corrupção, à disputa pelo poder, ao fim do expansionismo territorial, o crescimento do cristianismo. Então, tudo isso vai levar ao que a gente chama de invasões germânicas. Então, essas invasões germânicas, em especial, olha só, crianças, em especial aqui, ó, lindos, no mundo ocidental. Então, no mundo ocidental, nós vamos ter o Império Romano do Ocidente. Na parte oriental, nós vamos ter o Império Romano do Oriente. Eu tinha comentado com vocês que no ano 395, o imperador Teodósio dividiu o Império Romano em duas partes. Então, nós temos aqui o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Então, o que eu quero que vocês compreendam que o intervalo da queda do Império Romano do Oriente para a queda do Império Romano do Ocidente, esse intervalo a gente chama de Idade Média. Então, nós temos aqui, ó, o Império Romano do Ocidente, Roma, ele é conquistado no século V, e o Império Romano do Oriente vai ser conquistado apenas no século XV. Então, como eu já tinha comentado com vocês, o lado ocidental, ele não resistiu às invasões germânicas. Enquanto o mundo ocidental, ele vai passar pelo feudalismo, o Império Oriental, ele continuou intacto, tá bom? Quando nós trabalhamos na semana passada. E aí eu falei da questão do Império Bizantino, né? Quando nós falamos do Império Bizantino, nós falamos que a cidade, que é a capital, né, que é Constantinopla, ela ficava entre rotas comerciais, ligando o Ocidente e o Oriente, né? Ficava entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Negro. Constantinopla, ela estava em um local estratégico, que nós chamamos de encruzilhada comercial. Também comentei que Constantinopla ela foi fundada em uma antiga colônia grega chamada de Bizâncio. Quando a gente fala Bizâncio, por isso a gente fala Império Bizantino. Também analisei com vocês a questão da abrangência. O Império Bizantino, ele pegava a região que é a Grécia, a Turquia, norte da África, a Ásia, enquanto o Império Romano do Ocidente, Roma, passa por uma ruralização, o Império Bizantino continuou urbano. Aqui existiu uma mistura, uma variedade de povos. Nós temos uma economia diversificada, tanto que a principal característica econômica é a intervenção do Estado na economia. Era o Estado que regulava o trabalho, estabelecia, de certa forma, né, os impostos. Também, nesse cenário, eu tinha comentado com vocês, pessoal, sobre a política. A política no Império Bizantino é um poder centralizado. Enquanto no mundo ocidental passava pelo feudalismo, passava por um processo de descentralização, no Império Bizantino você tem um poder centralizado na figura do imperador. Isso é chamado de césaropapismo. A palavra César significa poder político, né? Papismo seria o poder religioso. Então isso aqui a gente chama de césaropapismo ou um estado teocrático. Pedrão, o que é um estado teocrático? O que seria teocrático? A palavra teocrático, ela está associada à ideia que o rei ou o imperador, ele era um representante de Deus na terra. Então, no Império Bizantino, nós temos um poder concentrado na pessoa do rei, né? Nós temos um despotismo. O que é despotismo? Uma monarquia, né? A economia, olha para vocês, é uma economia diversificada. Constantinopla ficava entre rotas do Ocidente, rotas do Oriente. A mão de obra predominante
No Império Bizantino não era a mão de obra escrava, era a mão de obra livre, a mão de obra camponesa. Então, tudo isso nós trabalhamos na semana passada. Falei da questão da religião, né? O Império Bizantino, ele manteve o cristianismo. Porém, eu disse para vocês que esse cristianismo do Império Bizantino, até pela influência grega, ele começou a se diversificar e se diferenciar daquele Império Bizantino praticado em Roma. Vou dar um exemplo. O chefe da Igreja Católica em Roma era o Papa. O chefe da Igreja de Constantinopla é o Patriarca. A língua oficial da Igreja Católica era o latim. No Império Bizantino, a linguagem era o quê? O grego. E é justamente devido a essa diferença do cristianismo, né, do Império Bizantino por de Roma, nós vamos ter aquela questão da heresia. Sim, Vitor, o resultado dessa divergência do cristianismo vai ser uma nova igreja. E essa nova igreja, que é justamente a igreja cristã, tá, Vitor? É a igreja cristã ortodoxa grega. E a outra vai ser a igreja católica apostólica romana. Então, o certo, tá, Vitão? É a igreja cristã ortodoxa grega. Então, é nesse contexto que nós vamos ter, igual o Vitor já lembrou nós aí, ó, em 1054, nós temos o cisma do Oriente. Esse cisma do Oriente é a divisão do catolicismo, é a divisão da cristandade. Aí vai surgir a igreja, né, a igreja cristã ortodoxa grega e a igreja católica apostólica romana. O Mateus pergunta, eles se fundamentavam nos pensamentos gregos? Mateus, vou dar um exemplo. A igreja cristã, ela questiona o culto à imagem, porque os gregos não cultuavam imagens. A igreja católica, você tem aquela questão do culto ao santo. Então, essa influência de alguns fundamentos gregos foi importante que, para dentro do Império Bizantino, esse cristianismo do Império Bizantino, ele se diferenciasse daquele praticado em Roma. Um exemplo, lá em Roma, nós temos a questão do culto aos santos. No Império Bizantino, nós vamos ter aquela questão da iconoclastia. Lembra que foi iconoclastia? Um imperador chamado Leão, ó, Leãozinho, né? Um imperador chamado Leão Exáurico III, tá? O nome desse imperador, estava um pouco de recalque, estava enciumado devido ao enriquecimento dos monges. Quando a gente fala nos monges que viviam em mosteiros, esses monges, eles eram importantes para produzir a arte sacra. Então, como o cristianismo ele era a religião do Império Bizantino, e é uma sociedade extremamente religiosa, os monges bizantinos se enriqueciam, em especial com a fabricação de imagens, as imagens sagradas que serviam de estímulo para a devoção. E aí o imperador, chamado Leão X, ele mandou destruir as imagens sagradas. Então você tem uma questão iconoclasta, você vai ter uma heresia, ou seja, então essa questão de questionar os ícones sagrados, essa questão do monofisismo. O que era o monofisismo? Que Cristo só possuía uma natureza, que é a natureza divina, enquanto lá na Igreja Católica, Cristo tem as três naturezas, né? Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, essas práticas cristãs, né, inseridas no Império Bizantino, de criticar a Santíssima Trindade, de criticar o culto às imagens, todo esse cenário ele vai levar um atrito entre o patriarca e o imperador de Constantinopla com o Papa. Até para você entender uma questão política. Enquanto Roma estava sofrendo com as invasões bárbaras, o Império Bizantino era muito rico. E o próprio imperador e o próprio patriarca de Constantinopla, patriarca, tá, queridos? Era o chefe da igreja, né, no Oriente. Eles passaram a não aceitar a interferência do Papa. Então nós temos essa questão de conflito. E o resultado desse conflito vai ser justamente o cisma do Oriente, que é a divisão da cristandade. Eu coloquei catolicismo, tá certo, mas o certo é falar divisão da cristandade. Então os cristãos vão se dividir em dois grupos. Aqui é a igreja católica apostólica romana, aqui eu escrevi errado, tá, pessoal? E aqui nós vamos ter a igreja o quê? Cristã. Nós vamos ter a igreja cristã ortodoxa grega. Até hoje, né, pessoal, essa igreja, ela existe, tá bom? Até hoje essa igreja existe. Então nós temos a questão religiosa. Ó, o que você precisa lembrar do Império Bizantino?
que é o império urbano, é o império comercial, existe um forte poder do rei, a questão do cesaropapismo. Aqui nós vamos ter as práticas de heresia, que é práticas cristãs que questionava a Igreja Católica, isso vai levar à divisão da igreja. Falei da questão dos mosaicos como cultura para vocês. E nós paramos, pessoal, justamente aqui. Eu parei para vocês nessa parte. Por quê? O Império Bizantino, ele teve vários imperadores. Ele teve vários imperadores. Então, de todos os imperadores bizantinos, pessoal, o mais importante imperador é um cara chamado de Justiniano. Tá aqui, ó, Justiniano. Pedrão, por que o Justiniano, ele é o mais importante dos imperadores? E esse Justiniano, ele vai governar o Império Bizantino mais ou menos do ano 527 a 565. Ou seja, de todos os imperadores bizantinos, o mais importante é o Justiniano. Por que o Justiniano é o mais importante, pessoal? Porque e é chamado de Idade de Ouro, porque ele vai expandir territórios. O que ele vai expandir territórios? Vai conquistar a Península Itálica, vai conquistar a Península Ibérica, vai conquistar o norte da África, ele vai investir no militarismo, vai investir numa frota de guerra muito grande, tá? Isso vai ter um preço. Como Justiniano, ele vai investir em campanhas militares, ele vai montar uma poderosa frota de guerra, isso tinha custo. E esse custo, né, era passado para a população. Então esse custo se dava por meio do aumento dos impostos. Ao mesmo tempo que ele é o principal imperador, o seu governo foi marcado por aumento dos impostos. Os impostos para bancar as despesas militares, tá bom? Os impostos para bancar as despesas militares. E se nós temos impostos, pessoal, elevados, isso vai gerar o quê? Revoltas populares. Inclusive, no governo justiniano, existe uma revolta popular chamada Revolta de Nica. Nessa revolta de Nica, a palavra Nica significa vitória, tá? É chamado Revolta de Nica, que é um movimento popular protestando contra os altos impostos do governo justiniano. Então, é só para vocês entenderem que o Justiniano é o principal imperador. Aqui em cima, meu amor, que cortou um pouquinho, tá aqui, ó, o império, tá o principal imperador, tá, Marina? O principal imperador é justamente aqui, ó, o Justiniano. Por que o Justiniano é o principal imperador? Além das conquistas territoriais, tá? O Justiniano, ele vai criar, querida, um código de lei, que é chamado Código de Justiniano, ou também pode ser chamado, tá? Código Civil, ou Código Jurídico Civil. Então pode vir de duas formas, né? Ou chamado de Código Civil, ou pode ser chamado o quê? De Código Justiniano. Ou também pode vir em latim. A palavra em latim é chamada assim, ó, corpus, que é corpo de direito civil, ó. Em latim, ó, pode ser chamado corpus juris, ó, corpus juris civilis, que é como se fosse um corpo de direito civil. Ou seja, pessoal, o Justiniano, ele foi importante por criar um código de lei, chamado Código Justiniano, o Corpo de Direito Civil de Justiniano, que na verdade foi uma grande revisão das leis romanas. E esse Código Justiniano, ele é importante até hoje. Ele vai influenciar várias legislações no mundo ocidental. Então, muitas leis que nós temos no direito civil no Brasil foram inspiradas no Código Justiniano. Muitas leis que se tem no direito civil europeu foram inspiradas nas leis do Justiniano. Então, de todos os imperadores bizantinos, quem é o mais importante? É o Justiniano, né? Pelas conquistas militares, pela organização do império, pelas revoltas, né? Devido ao aumento dos impostos, mas o principal legado dele é justamente o quê? Um código de lei. E esse código de lei, pessoal, ele foi dividido em 4 partes. O que é chamado de códex, que é um conjunto de leis, no digesto, que são as leis comentadas, nas institutas, que eram os princípios das leis, e nas novelas. Novela significa novas leis, não precisa saber disso, só que eu quero que vocês entendam que o maior legado justiniano, ele deixou para a humanidade um corpo de direito civil. Então o legado do imperador Justiniano vai estar associado a uma reformulação das leis romanas, que foi importante para se estabelecer legislações no mundo atual. Pessoal, como eu falei para vocês, o Império Bizantino,
Você tem essa questão da monarquia teocrática, você tem essa questão do cesaropapismo. Então, olha a figura do imperador. Aqui nós temos aquela arte, o mosaico. O imperador, pessoal, sempre por trás do imperador, né? Nós temos essa auréola aqui, ó, mostrando essa questão de sagrado. Nós temos a ideia do Estado teocrático, tá bom? Então, ó, mosaico bizantino. Sempre, pessoal, a imagem do imperador aqui, ó, central. Então, esse é o Império Bizantino. Olha só aqui, ó, o mais célebre dos mosaicos bizantinos. Isso aqui é uma imagem, tá, pessoal, intacta, lá na Basílica de Santa Sofia. Essa basílica também foi mandada a ser construída por Justiniano. Aqui é a imagem do Justiniano, né, do mosaico, está preservada até hoje. Então, quando se fala no Império Bizantino, nós estamos falando de um grande império, que vai durar quase 1000 anos, tá bom? E por que o Império Bizantino cai? Aí está associado a uma série de fatores. E quem vai conquistar o Império Bizantino? Vai ser os muçulmanos, vai ser os turcos que vai conquistar o Império Bizantino. E aí você precisa lembrar que o intervalo, tá, queridos? Que vai da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, o intervalo da queda de Roma à queda de Constantinopla, esse período é chamado de Idade Média. Então, bem rapidinho, quais são os fatores aqui que vão levar à queda do Império Bizantino? Primeiro, disputas internas pelo poder. Pedrão, quem disputava o poder? Os generais, né? Muitos generais queriam se tornar imperador. Nós temos aqui os altos impostos. Por que os altos impostos? Devido às campanhas militares. O Império Bizantino, é importante que vocês entendam que ele vai resistir às invasões germânicas, muitas vezes pagando tributos. Então, muitos imperadores bizantinos chegaram a pagar tributos para outros povos invadir seu território. Então, você tem disputa pelo poder. Nós temos custos financeiros, tá bom? Nós temos aqui conflitos entre a igreja de Roma e a igreja de Constantinopla. Então, tudo isso aqui, pessoal, ela vai levar à crise do Império Bizantino. E o resultado dessa crise vai ser uma série de invasões, em especial dos árabes. Porém, os árabes aqui, pessoal, os muçulmanos. E é justamente a nossa aula de hoje, falar como que surgiu essa religião muçulmana. Então, quem vai conquistar o Império Bizantino vai ser o Império Árabe, que é justamente o nosso próximo tema aqui, ó, civilização árabe. Pessoal, essa parte aqui era uma parte que o professor Edeval ia ministrar para vocês. Então, eu só estou retomando aqui para a gente fechar. Então, essa Idade Média Oriental, tá bom? Essa Idade Média Oriental é justamente o Império Bizantino, já juntamente com o quê? Com a civilização árabe. E aí, pessoal, quando a gente fala nessa civilização árabe, quando a gente... Não, acho que quando voltar ele passa para frente, tá? Eu só estou aqui adiantando o trabalho para depois a gente entrar na apostila nova, tá, Vitor? Mas quando ele voltar, ele termina aquela parte de Roma, mas essa parte aqui eu já terminei, tá bom? Para já na semana que vem, Vitor, a gente já começar com a... Vocês já tem a apostila 4? Já pegaram o novo material? Não, né? Vou até falar para a Claudinha, que como eu já terminei os conteúdos da apostila, para a gente ver isso aí, tá bom, meninos? Vamos lá. Pessoal, nesse cenário, vou só preparar aqui um negócio aqui para passar para vocês, ó. Nós vamos falar da civilização árabe. Quando a gente fala da civilização árabe, pessoal, quero que vocês entendam, né, um detalhe. O que seria que é importante que vocês lembrem aqui, quando a gente vai falar dessa civilização árabe? Primeiro, a questão do termo. Pessoal, nem todo árabe é muçulmano, e nem todo muçulmano é árabe, e nem todo muçulmano é terrorista. Então, a primeira ideia que eu quero que vocês entendam é justamente isso aqui, tá? Que nem todo árabe é muçulmano, e nem todo muçulmano é o quê, pessoal? Árabe. Pedrão, tá confuso. Tá, eu vou explicar para vocês. Árabe, pessoal, a palavra árabe, tá aqui, ó, árabe significa o quê? Povo, né? Árabe significa um povo, significa, de certa forma, uma etnia. Então, eu posso ser árabe, né? Eu posso ser árabe e não necessariamente ser muçulmano. Então, árabe, pessoal, deixa eu trocar a cor aqui, ó. Árabe representa o quê? Um povo. A palavra árabe
significa que povo representa um povo, representa uma etnia, né? Muçulmano, vamos colocar aqui, ó, muçulmano é seguidor de uma religião. Então, nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Pedrão, por que as pessoas costumam generalizar? Aí é simples. Por que nós temos uma generalização? Porque a maioria dos povos árabes, eles são seguidores da religião muçulmana. Mas eu não posso dizer que todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Muçulmano é seguidor de uma religião, árabe representa um povo. Olha um outro detalhe. Aqui também nós vamos discutir uma outra temática. Qual é a outra temática, meninos? A nossa outra temática é justamente o seguinte, preste atenção. Nem todo muçulmano é terrorista. Né? Nem todo muçulmano é terrorista. É comum, ainda mais se a gente analisar o cinema americano no século XXI, em especial depois do atentado que aconteceu nos Estados Unidos, o atentado ali do World Trade Center, né? A partir daquele atentado, a própria doutrina Bush, né, do presidente Bush na época, do combate ao terror, o combate ao terrorismo internacional, o Bush vai criar aquela questão do eixo do mal, que eram países que tinham supostamente envolvimento com o terrorismo, no caso do Iraque, da Coreia do Norte, o Afeganistão. E aí, agora eu respondo, tá, Guilherme? Agora eu respondo. E aí o Bush, ele passou a designar uma campanha de combate ao terrorismo. E é nesse cenário que vai ser criado essa ideia que todo muçulmano é terrorista, por causa do atentado ao World Trade Center. E eu quero que vocês entendam que muçulmano é seguidor de uma religião, terrorismo é uma ação. Então não são todos os muçulmanos que defendem terrorismo, mas muitos grupos muçulmanos, né, radicais, eles atuam, né, e financiam ações terroristas. Então, nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, e nem todo muçulmano é terrorista. Igor, o Guilherme, árabe quer dizer um povo, né, do Oriente Médio. Querido, árabe é um povo semita, né? Quando a gente fala povo semita, nós temos descendentes de Sem. Então, árabe relacionado a um povo semita, que se espalhou entre o norte da África e o Golfo Pérsico. Como os judeus também são de origem semita, entendeu, Guilherme? Então, esses árabes de origem semita, eles ocupam parte do Oriente Médio. Então, a religião que predomina, Guilherme, no Oriente Médio, é justamente a religião muçulmana, a religião islâmica. Porém, vocês vão entender que o islamismo, né, a religião muçulmana, ela só vai existir, né, só vai ser criada mais na frente. Tá bom? Pessoal, então nós temos aqui, né, imagem do Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Aqui é uma foto de Meca. Isso aqui é a Kaaba. Eu vou explicar para vocês. E aqui é o símbolo, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho desse símbolo aqui do islamismo. Porque o calendário islã, ele é baseado no calendário lunar. Por isso nós temos essa questão aqui, ó, da lua. Tá? E a estrelinha representa o Maomé, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para a gente analisar aqui, para vocês entenderem. Então nós temos aqui, ó, quando nós falamos dessa civilização árabe, a primeira ideia que eu quero que vocês entendam é a localização geográfica. Aonde surgiu essa civilização árabe, né? Esse povo de origem semita, tá? Nós temos aqui um povo de origem semita, tá? Povo de origem semita. Vocês já estudaram isso com Edeval também. Os fenícios eram de origem semita, os hebreus de origem semita. Então nós temos aqui, ó, os árabes, eles vão surgir. O islamismo, ele vai surgir na Península Arábica. Então nós temos aqui, ó, a Península Arábica. Olha a Península Arábica. Por que é uma península? O Guilherme aí tá, Guilherme Barros está só mandando em árabe aí. Eu não estou entendendo nadinha. Mas segue o baile, Guilherme. Tamo junto. Olha só, a península, pessoal, que você precisa entender, a palavra península significa quase uma ilha. Então, essa península arábica, ela faz parte ali, ó, ela pega parte do atual Oriente Médio. Hoje, essa península arábica, ela é formada, tá, pessoal? A península arábica, ela é formada por países como Arábia Saudita,
Emirados Árabes, região aqui do Catar. Tá bom? Pessoal, tá sem som? Ou só a Rebeca? Vocês estão me ouvindo? O Vitor está perguntando, deixa eu só voltar aqui. Não, beleza, obrigado, meninos. O Vitor me perguntou aqui, ó, professor, islamismo seria povo ou religião? Não, ô Vitão, islamismo é uma religião. Árabe é povo. Nós vamos analisar de novo isso aqui, tá? Então, essa civilização árabe, muçulmana, ela vai surgir na Península Arábica. Olha por que é uma península. Porque ela é quase uma ilha. Ela é banhada pelo Oceano Índico, ela é banhada pelo Golfo Pérsico e banhada pelo Mar Vermelho. Aqui, pessoal, aqui em cima nós temos a famosa Península do Sinai. Então, é nessa região aqui, ó, que vai surgir o islamismo, que vai surgir, de certa forma, o Império Islã. Vocês estão entendendo? Tranquilo. Urano está perguntando aqui, ó, islamismo e muçulmano, tá? É a mesma coisa? Querido, presta atenção. A gente coloca como se fosse a mesma coisa, mas presta atenção. Islamismo é uma religião. A palavra islamismo vem do árabe, né? O árabe significa o quê? Islim. Islim é submissão. Então, a palavra islamismo, ela vem de Islim. É uma religião, é submissão a Alá. Muçulmano, ele vem do árabe muslim, que é aquele que se submete. Então, é muito comum aparecer assim, ó, muçulmano, islamismo, como se fosse a mesma coisa. Deixa correto. Mas islamismo é uma religião. Muçulmano é o seguidor da religião islâmica. Entendeu a relação? Tranquilo? O Vitor, no caso, o islamismo é a religião dos muçulmanos. Muito bem. Tá, Vitor? Então, ou islâmicos, ou maometanos, existem várias nomenclaturas para a gente falar disso aí. Entenderam a relação? Tranquilo aqui? Então, olha o que eu quero que vocês entendam, queridos. Olha o que eu quero que vocês entendam. Então, quando nós falamos aqui, ó, da origem do islamismo, ele vai surgir nessa península arábica, né, que era ocupada pelos árabes. Os árabes eram um povo de origem semita, que ocupava parte do norte da África, do Oriente Médio, inclusive a Península Arábica. Quando eu falo nessa Península Arábica, eu quero que vocês entendam que aqui, pessoal, o relevo é um relevo, né, de planície. Nós temos planícies, é uma região semiárida, é uma região desértica. Então aqui, essa região, ela é desértica, ela é semiárida. Vitor, semita significa um povo. Se você for pegar dentro das origens bíblicas, são descendentes de Sem. Entendeu? Porque essa parte, pessoal, né? Eu acho que quando vocês estudaram Hebreus, não estudaram Hebreus? Muito bem, Sem, Cã, Javé, os filhos de Noé. Isso vem dentro os judeus são de origem semitas. Eu não estou entrando nesse detalhe, é porque vocês já viram isso aí, né? Provavelmente quando vocês estudarem ali os hebreus, os fenícios, tá bom? Vamos lá, meninos. Então, continuando aqui a nossa localização. Então, essa Península Arábica é uma região desértica, é uma região semiárida, tá bom? Uma região desértica semiárida. O clima aqui, pessoal, é quente. Nós temos inversão de temperatura, porque dias quentes, noites frias, né? O Carreirinha depois pode explicar isso para vocês. Como é uma região desértica, nós temos aqui a presença de oásis. Pedrão, o que é oásis? Eu sei, é uma pizzaria em Palmas. Não é essa. O que é oásis? Oásis, pessoal, é uma área coberta de vegetação e água. Olha só, oásis é uma área coberta de vegetação e água em pleno deserto. Sabia, Letícia? Você ia pensar na pizzaria, você está com fome, né? Olha só, então, oásis não é a pizzaria aqui de Palmas. Oásis é uma área coberta de vegetação e água em pleno que? Deserto. Então, são os oásis, pessoal, são os oásis que vão fazer parte da Arábia Feliz. Pedrão, o que é essa ideia de Arábia Feliz? Alguém sabe? O que seria a Arábia Feliz? Ai, professor, eu sei. É a Arábia Alegre. Não, gente. A Arábia Feliz, ela está associada, né,
a parte fértil da Península Arábica, né, que foi possível, né, ao desenvolvimento da agricultura. Então, essa região, ela é uma região que seca, é uma região semiárida, uma região desértica. Porém, próximo aos oásis, nós temos aqui, ó, a Arábia Feliz. Essa Arábia Feliz, né, é a parte fértil, que foi propício ao desenvolvimento da agricultura. Entenderam a relação? Então, nós temos, né, pessoal, o interior da península formado por deserto, né, a região costeira banhada aqui pelos oceanos, é justamente próximo a essas regiões costeiras que nós temos ali a Arábia Feliz. Lembra? A Arábia Feliz é a parte fértil da Península Arábica. Tranquilos? De boa aqui? Gente, para vocês entenderem essa organização dos árabes, eu gosto de dividir eles de duas formas. Como que os árabes, né, ocupavam essa região aqui antes do islamismo? Nós vamos falar assim, ó, nós temos aqui, ó, a Arábia pré-islâmica. Pedrão, o que seria essa Arábia pré-islâmica? Antes do islamismo, tá? Então, quando nós falamos em península, desculpa, quando eu estou falando aqui, ó, numa península arábica pré-islâmica, ou os árabes antes do islamismo, como que eles se organizavam? Primeiro, eles não eram unificados. O Ian está falando, professor, quando foi que descobriram o petróleo? Ian, o petróleo aqui, ele é um produto só do século XIX para o século XX. E aí você levantou uma questão muito interessante, tá, Ian? Essa região, hoje é uma das principais regiões econômicas do mundo, devido a essa questão do petróleo. Mas o petróleo, ele é descoberto ali para o século XIX, para o século XX, tá, querido? Nessa região. Beleza? Então, vamos lá. Então, essa Península Arábica, que hoje, economicamente, é tão importante para o mundo, é nessa região que vai surgir uma nova religião monoteísta, que é justamente o islamismo. Então, vocês já estudaram o cristianismo, vocês já estudaram o judaísmo, e agora nós estamos falando de uma outra religião monoteísta, que é o islamismo. Porém, o nosso objetivo aqui é entender o nascimento do Islã, que hoje o islamismo, meninos, é a segunda maior religião do mundo, tá? Só perdendo para o cristianismo de uma maneira geral, tá bom? Então, vamos lá. Então, o islamismo, como eu expliquei para vocês, ele nasce aonde? Na Península Arábica. Como que viviam os árabes antes do islamismo? Primeiro, eles não tinham ideia de rei, então existia uma política descentralizada, tá? Quando eu falo política descentralizada, eles eram divididos em tribos. Então, eu quero que vocês entendam que os árabes, antes do islamismo, eles não eram unificados, né? Eles não eram unificados, eram divididos em tribos. Pedrão, você está dizendo que a religião unificou os árabes? Sim. Hoje, quando a gente fala em fundamentalismo islâmico, que é muito comum em alguns estados muçulmanos, como o Irã, né, vocês vão entender que isso vai estar associado à religião. Então, os árabes, antes do islamismo, eles não eram unificados, eles eram divididos em tribos. Os líderes aqui eram os sheiks. Perdão, que eram os sheiks? Os sheiks, hoje o sheik é o chefe político. Mas nesse contexto que eu estou falando para vocês, e o contexto que eu estou falando aqui, pessoal, eu estou falando de uma península, né, antes aqui, ó, presta atenção, eu estou falando de uma península antes do século VII. Nós estamos falando antes do século VII. O Irã, né, o atual Irã, onde desenvolveu os persas surgiu ali. Mas o Irã hoje, ele é muçulmano, ele adota o fundamentalismo islâmico. Muitos desses povos do Oriente Médio se converteram ao islamismo. Muito bem, Ian, você tem a questão dos xiitas, nós vamos ter a questão dos sunitas, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, meus amores, nós estamos falando de uma península arábica lá no século VII. Então os árabes, eles eram divididos em tribos, eles não eram unificados, eles eram politeístas, tá? Antes, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eles eram politeístas. O que eram politeístas? Acreditava em vários deuses, tá bom? Então é só depois que vai nascer o Islã. Quando eu falo que eles não eram unificados, eu quero que vocês entendam um detalhe. Então aqui nós temos as tribos ao norte e as tribos ao sul. Pedrão, quando eu falo as tribos ao norte, é aquelas que ficavam no interior
da península. Aqui, ó, as tribos ao norte, ela fica mais ou menos aqui, pessoal, no interior da península. A parte litorânea, a gente vai chamar de tribos ao sul. Aqui nós temos duas cidades, chamadas de Meca e de Medina, tá bom? Então, olha só, as tribos ao norte eram tribos nômades, viviam no deserto, eram grupos armados que viviam no deserto, que disputavam os oásis, que valorizavam aspectos como coragem, lealdade. As tribos nômades, chamadas de beduínos, criavam animais, disputavam o controle dos oásis, sobreviviam do comércio, tanto do transporte quanto de proteção aos mercadores. Então, os chefes dessas tribos eram chamados de sheik. O sheik, geralmente, um homem mais velho e experiente. A função dele era manter a ordem. Então, preste atenção. Antes do Islã, os povos árabes, eles não eram unificados. Eles eram divididos em tribos. Então, as tribos ao norte, as tribos do deserto, chamadas de beduínos. As tribos ao sul, pessoal, nós vamos chamar de tribos urbanas. Aí é chamada de Coraixita. Quando eu falo Coraixita, dominava as cidades. Quais são as duas principais cidades da península? É justamente a cidade de Meca, e a cidade de Iatrebe. Iatrebe, que depois vai ser chamado de Medina, ó, Iatrebe, ou também conhecida como Iatribe, tá bom? Então nós temos Meca e Iatrebe. Então vamos lá, pessoal. Então, antes do Islã, presta atenção, antes do Islã, os povos árabes, eles não eram unificados. Eles eram divididos em tribos, tá? Então tem as tribos ao norte, tribos que viviam no deserto, chamado de beduínos, e as tribos ao sul, que dominavam as cidades, chamado de Corá e Chita. Até o século VII, eram povos, pessoal, até o século VII, eles eram politeístas. E quando eu falo em politeístas, pessoal, eles acreditavam em vários deuses, tá? Em Deus representado por elementos da natureza, acreditava em meteoritos, né, em deuses sagrados, ou seja, então até o século VII, os árabes, eles eram o quê? Politeísta, tá? Politeísta, acreditava em vários deuses. Os deuses tinham várias representações. E aqui nós temos a cidade de Meca. Olha Meca. Meca, aqui, ó, tá até circulada para vocês. Meca era o principal centro de culto. Até hoje, tá, pessoal? O Matheus Mendonça. O que eram deuses animistas? Os deuses animistas, aqueles que se representavam em vários elementos, tá, Matheus? Na natureza, no ar, em meteoros, em símbolos sagrados. A gente chama de deuses animistas. Beleza, querido? Então, antes do Islã, eles não eram unificados, eram divididos em tribos, eram politeístas. Quando eu falo politeísta, o principal centro de culto é a cidade de Meca. Meca era o principal centro de culto. Por que Meca era o principal centro de culto? Porque era na cidade de Meca, pessoal, que existia a Caaba. Professor, o que era a Caaba? A Caaba, o significado da palavra Caaba, significa casa de Deus. Deixa eu mostrar a imagem para vocês aqui, ó. Isso aqui é a Caaba. A Caaba, até hoje, ela existe em Meca. Caaba significa um templo em forma de cubo, que significa casa de Deus. Então a palavra Caaba significa casa, ó, casa de Deus. Então, Meca era o principal centro de culto. Por que Meca era o principal centro de culto? Porque era em Meca que existia a Caaba. O que era a Caaba? Um templo em forma de cubo, que significava a casa de Deus. Porém, essa Caaba, ela preservava elementos do politeísmo, tá? Então, a Caaba, ela preservava elementos do politeísmo. Então, a cidade de Meca, então, tanto as tribos beduínas, né, pessoal, várias tribos beduínas, espalhadas pelo deserto, mais as tribos coraixitas, todas elas vinham à cidade de Meca fazer as adorações aos deuses, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam, para a gente iniciar a questão do islamismo? A civilização árabe se desenvolveu na Península Arábica. Antes do Islã, eles não eram unificados, eram divididos em tribos, beduínos e coraixitas. Antes do Islã, eles eram politeístas. Qual era o principal centro de culto? A cidade de Meca.
Por que Meca? Meca existia um templo sagrado, chamado de Caaba, que era um templo em forma de cubo, denominado Casa de Deus. Na Caaba se preservava vários elementos do politeísmo, inclusive a pedra negra. Essa pedra negra existe até hoje, eu vou contar a história dela mais na frente para vocês. Então vamos lá, aqui é uma imagem da Caaba, tá pessoal? Uma imagem contemporânea da Caaba. Hoje, Pedrão, hoje a Caaba, ela preserva elementos do politeísmo? Não. Hoje a Caaba, ela preserva elementos do monoteísmo islâmico. Vocês vão entender o porquê disso. Vamos lá. Então, pessoal, quando a gente fala na questão do islamismo, nós estamos falando em um cidadão, em um homem chamado Maomé. É justamente o Maomé, vai ser o cara que vai fundar e que vai criar a religião muçulmana. Primeiro eu quero que vocês entendam que o Maomé nasceu na cidade de Meca. Alguém responde aí para mim, quem vive nas tribos urbanas são chamados de quê, pessoal? Beduínos ou coraixitas? Coraixitas, então muito bem. O Maomé, ele nasceu, olha só, o Maomé nasceu mais ou menos por volta de 570 na cidade de Meca. Então o Maomé, ele era um coraixita, tá bom? O Maomé, pessoal, o Maomé tem uma... Se eu contar a história da vida dele, vocês vão até chorar, tá bom? Mas o Maomé perdeu a mãe muito jovem, perdeu o pai, né? Então o Maomé tem uma vida difícil. Quando o Maomé tinha mais ou menos 25 anos, 25 aninhos, o Maomé achou uma viúva, né? Uma viúva rica, chamada de Khadija. Nós temos aqui uma viúva rica chamada de Khadija. O Maomé se casa com Khadija, e aí, quando ele se casa com Khadija, ele vai se tornar um proprietário de caravanas, porque Khadija era uma mulher que tinha muito dinheiro, Maomé se casa com ela, e aí o Maomé passa a ter uma vida boa. E o Maomé, ele era politeísta. O Maomé, ele se tornou um caravaneiro. Pedrão, o que era um caravaneiro? Um mercador. Maomé se torna um comerciante. E aí o Maomé, ele começou a percorrer vários territórios vendendo e comprando produto. Então o Maomé se casa com Khadija, nasce em Meca, se casa com Khadija. Maomé se torna um caravaneiro, passa a fazer viagens comerciais. E uma dessas viagens comerciais, o Maomé vai para a Síria, o Maomé vai para a região da Palestina. Na Síria e na Palestina, eram regiões que eram dominadas pelos judeus e cristãos, que eram povos monoteístas. E isso, pessoal, quando o Maomé entra em contato com povos monoteístas, isso mexe um pouco com a cabecinha do Maomé. Por quê? O Maomé, ele acreditava em pedras sagradas, o Maomé acreditava em ar, em elementos da natureza. E quando o Maomé, devido às suas viagens, encontra povos monoteístas, isso desperta a curiosidade nele. Como assim Deus único? E aí o Maomé passou a se dedicar às questões religiosas, tá bom? Então o Maomé, ele entra em contato com povos monoteístas, passa a se dedicar às questões religiosas. Conta a historiografia que por volta do ano 610, tá? O Maomé recebeu uma revelação. E aí, eu quero que todo mundo preste atenção no que eu vou dizer agora, para ficar fácil de vocês entenderem. Gente, nós temos aqui, tá? Até para vocês compreenderem, os judeus. Nós temos o judaísmo. Do judaísmo, pessoal, vai nascer duas religiões, que vai ser o cristianismo e o islamismo. Pedrão, o senhor está falando que do judaísmo vai nascer cristianismo e o judaísmo. Desculpa, cristianismo e islamismo, sim. E eu falo para vocês que essas três religiões monoteístas, elas acreditam no mesmo Deus. Então, historicamente, isso pode ser comprovado pela Bíblia, tá? Essas três religiões acreditam no mesmo Deus. O que acontece? Cada uma, ela tem uma maneira de interpretar esse Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar Jesus Cristo? Jesus veio ao mundo cristão ou judeu? Alguém responde aí para mim. Judeu, muito bem. E dentro das crenças judaicas, vocês sabem que dentro das crenças do judaísmo, os judeus, que ao longo da sua história, né, os judeus sofreram, foram escravizados no Egito, os judeus foram escravizados na Babilônia,
Os judeus depois se libertaram, você tem ali Davi, Salomão, Saul, aqueles reis. Aí depois os judeus vão ser dominados pelos romanos, escravizados pelos romanos. Os judeus vão ser expulsos do Império Romano. Então assim, você tem os judeus aí que vão passar por alguma dificuldade. Porém, os judeus, é importante que vocês entendam que os judeus existia uma crença. Qual era a crença dos judeus? Que Deus ia mandar o seu filho, correto? Porém, que tipo de filho que os judeus esperavam, pessoal? Que tipo de filho? Né? Que tipo de Messias? Um homem pobre, Júlia? Um homem humilde? Não. Um rei, muito bem, Júlia, um rei. Então os judeus esperavam que Deus ia mandar o seu filho, um rei, como foi Davi, como foi Salomão, como foi Saul. Porém, o filho de Deus que se anuncia foi um homem simples, um homem humilde, filho de carpinteiro, que pregava o amor, pregava a caridade. E essa natureza, né, pobre de Cristo, né, muitos judeus falavam que ele era um falso Messias. E aqueles que passaram a crer que Cristo era realmente o Filho de Deus, esses depois acabaram se convertendo em qual religião? No cristianismo. Então eu quero que vocês entendam que Cristo nasceu e que Cristo morreu sendo judeu. Porém, após a morte de Cristo e com a sua ressurreição, aqueles que acreditaram que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, se transformaram nos cristãos. Tanto que os cristãos, meus amores, acreditam no Novo e no Velho Testamento. Os judeus só acreditam no Velho Testamento, porque para os judeus, o Filho de Deus ainda não veio. Então até hoje os judeus esperam o Messias. Para quem é cristão, o Messias veio, foi Jesus Cristo. Beleza, pessoal, entendi, Pedrão. E o Islã? Da onde vem o Islã? Preste atenção agora na história do Islã. E vocês sabem que quem vai revelar para Maria o nascimento de Jesus, qual é o nome do anjo, pessoal? Que revela para Maria a vinda do Filho de Deus? Anjo Gabriel. Então, olha como que as religiões agora, ó, elas estão conectadas. Lembra que o Maomé, ele se tornou um proprietário de caravanas, Maomé passou a viajar. Devido às viagens do Maomé, ele entrou em contato com povos monoteístas, em especial judeus e cristãos. Eu disse para vocês que o Maomé se dedica às questões religiosas, até que no ano 610, quando o Maomé tinha 40 anos de idade, o anjo Gabriel, o mesmo anjo que teria aparecido para Maria, anunciado o Filho de Deus, foi o mesmo anjo que apareceu para Maomé nas montanhas e disse, uma revelação, que há somente um Deus, chamado de quê? Allah, e apenas um profeta. Quem é o profeta? Maomé. Pedrão, então o senhor está dizendo que o islamismo, ele é influenciado, ele é derivado do judaísmo e do cristianismo? Sim. Então, para o Maomé, o mesmo anjo que anunciou a Maria a vinda de Jesus, foi o mesmo anjo que falou, olha Maomé, só existe um Deus, que é Allah, e um único mensageiro que é você. O Maomé, ele acredita que Cristo foi um mensageiro, mas não filho de Deus. Então olha como que essas religiões acreditam no mesmo Deus. Para os judeus, o Filho de Deus não veio. Para nós cristãos, nós acreditamos no mesmo Filho, no mesmo Deus dos judeus, porém acreditamos no seu Filho, que é Cristo. Para os muçulmanos, Deus é único. Para os muçulmanos, Deus não tem filho. Deus enviou mensageiro. E qual foi o mensageiro enviado por Deus? Allah. Desculpa, qual foi o mensageiro enviado por Deus? Maomé. Entenderam, pessoal? Então, quando Maomé recebe essa revelação, o Maomé se converte ao monoteísmo, e aí ele vai passar a pregar, né, essa questão de Allah. E aqui vai nascer a questão do islamismo. Porém, em qual cidade vocês acham que Maomé vai escolher para iniciar a pregação do monoteísmo? Qual cidade Maomé vai? Meca. Por quê? Por que ele vai para Meca? Pessoal, por que ele vai para Meca? Porque Meca era o principal centro de quê? De culto. Muito bem.
Então, Meca recebia visita de muita gente. Então, o Maomé, em 613, Maomé vai para a cidade de Meca. E ele vai ficar em Meca de 613 a 622. Porém, pessoal, quando o Maomé vai para Meca, e ele vai ficar ali em Meca por quase 9 anos, o Maomé vai se tornar uma principal figura em Meca. O Maomé vai se tornar um grande guia religioso. Muitas pessoas vão se converter às palavras de Maomé. E o Maomé, ele vai sofrer oposição dos coraixitas. Lembra que os coraixitas eram as tribos urbanas. As tribos que controlavam Meca começou a se sentir incomodada com a presença do Maomé. Professor, por quê? Porque as pessoas que iam a Meca não iam mais para cultuar a divindade, iam para seguir Maomé. Então os coraixitas passaram a temer o monoteísmo, passaram a temer a influência de Maomé. Os coraixitas temiam perder o controle da cidade, perder, né, o comércio da cidade, né, para Maomé. Porque os coraixitas, eles... Vitor, presta atenção. Vamos lá. O Maomé era um coraixita. Ele era coraixita. Ele era um coraixita. Porém, o Maomé se converteu ao quê? Ao monoteísmo. Então, as outras tribos politeístas que controlavam a cidade de Meca, elas enriqueciam, tá, Vitor? Com a peregrinação. Meca era o principal símbolo de culto. Porém, o Maomé está em Meca pregando o monoteísmo, falando que aquilo ali não era Deus. Então, as pessoas, Vitão, passaram aí para Meca, querido, seguir Maomé. Passaram aí para Meca, né, ser fiel a Maomé. Então, os coraixitas temiam que o Maomé pudesse controlar a cidade. O que os coraixitas resolveram fazer? O que os coraixitas resolveram fazer? Aqui, pessoal, os coraixitas resolveram expulsar o Maomé de Meca. O Maomé vai ser expulso da cidade de Meca. Essa expulsão de Maomé de Meca é chamado de hégira. Esse termo é importante. A hégira é a expulsão ou a fuga de Maomé da cidade de Meca para Yatrib ou Yatreb, que depois passou a ser chamado de Medina. Por que Medina? Medina significa cidade do profeta. Então Maomé sai de Meca para Medina. Então essa saída de Meca para Medina é chamado de hégira. Pedrão, qual é a importância dessa data? Essa data, ela marca o início do calendário muçulmano. Então os muçulmanos, eles contam o tempo a partir da hégira. Nós, cristãos, contamos o nosso tempo a partir do nascimento de Cristo. Antes e depois o quê? De Cristo. Então, pessoal, o Maomé, ele vai ser expulso de Meca, isso é chamado de hégira. O Maomé vai para Yatrib, que depois se transforma em cidade do profeta. Lá em Yatrib, Medina, o Maomé se transforma no principal governante. O Maomé forma um exército e ali o Maomé, ele vai consolidar o islamismo, tá? Ele vai consolidar. Tanto que em 1630, 8 anos depois dele ter sido expulso de Meca, o Maomé volta. Pedrão, por que era importante a cidade de Meca para Maomé? Maomé, ele acreditava que o islamismo só ia se consolidar quando ele destruísse as raízes politeístas. Por isso que Meca era uma cidade importante. Em 630, Maomé volta para a cidade de Meca com um exército de 20 mil soldados. E aí o Maomé retorna, conquista a cidade de Meca, destrói todos os símbolos politeístas da Caaba, exceto a Pedra Negra. Essa Pedra Negra que existe até hoje, ela era um meteorito, que segundo as tradições, ela foi um presente dado por Deus a Abraão. A pedra era branca, e segundo as tradições, ela escureceu devido aos pecados. Então, olha o que eu quero que vocês entendam. O Maomé volta e destrói os símbolos da Caaba. Por que ele destrói os símbolos? Para mostrar que apenas existe um Deus. Qual é o Deus, pessoal? Alá. Porém, 2 anos depois do Maomé ter conquistado Meca, o Maomé acaba falecendo, tá, meninos? Aí nós temos a morte do Maomé. E aí, quando o Maomé morre, todos os seus ensinamentos vão ser colocados em um livro, que é justamente o Corão. Meus amores, na próxima aula, eu vou falar para vocês do islamismo. Pedro, como ele morreu? Maomé já tinha
basicamente aqui, querido, 62 anos, já tinha uma idade bastante avançada, tá? Já estava velho, por isso que ele morre. E aí, antes, eu vou falar depois da morte do Maomé, e a nossa próxima aula eu vou falar da religião, quais são as características, né? Como que os muçulmanos se expandiram pelo mundo. Beleza, queridos? Gente, obrigado aí. Continue estudando esse material. Semana que vem, a gente fecha essa parte dos árabes com vocês, tá bom? Um super beijo para vocês. Tamo junto. Abraço. Valeu. Tchau.